Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Matemática da Aprovação. Quem vos fala é o professor Marco Alexandre e nesta videoaula nós vamos dedicar aos alunos do 8º ano. Nós vamos falar sobre uma das habilidades mais importantes exigidas pela nova BNCC, que é esta aqui, ó. Nosso objetivo é falar sobre a potenciação. E a habilidade que nós vamos tratar é efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. Tá certo? Bem, esta é a aula número 1. Dividimos essa aula em duas partes para facilitar o entendimento de todos. Então, vamos começar? Potência. Dado um número racional A e um número natural n, a expressão A elevado a n chama-se potência e representa a multiplicação de n fatores iguais ao número A. Representamos uma potência desta forma, A elevado a n, em que é uma multiplicação sucessiva de A por ele mesmo durante n vezes. Então, essa operação é chamada de potenciação. Vamos ver um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, 5 elevado ao cubo, eu vou multiplicar 5 por ele mesmo durante 3 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 é 125. Tranquilo? Então, se nós tivermos 2 elevado à quarta, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o 2 por ele mesmo durante 4 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. Então, sempre assim, nós vamos pegar a base, elevar ao expoente n e vamos multiplicar essa base por ela mesma durante n vezes. Mais um exemplo. Se eu tenho 3 décimos elevado à quinta, nós vamos fazer o quê? Vamos multiplicar 3 décimos por ele mesmo durante 5 vezes. Então, vai ficar 3 décimos vezes 3 décimos vezes 3 décimos durante 5 vezes. Esta operação vai resultar em 0,00243. Mais um exemplo. Se nós tivermos 2 à sétima elevado, 2 sétimos elevado ao quadrado. 2 sétimos ao quadrado, nós vamos multiplicar 2 sétimos vezes 2 sétimos. Lembre-se que na multiplicação envolvendo fração, nós vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 2 vezes 2 é 4 e 7 vezes 7, 49. Simples, né? Vamos seguindo. Bem, como já vimos, a potência, nós temos A elevado a n, em que esse número A é chamado de base e o n é chamado de expoente. Então, se eu tenho 8 elevado ao quadrado, é 8 vezes 8, que é igual a 64. Então, o número 8 é a base, o número 2 é o seu expoente e 64 é a sua potência. Então, se nós tivermos esse exemplo aqui, 3 quartos elevado ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. E 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, 64. Então, qual é a base? Exatamente, a base é 3 quartos. O expoente é o número 3. E 27 sobre 64 avos é a potência. Então, vamos à primeira observação desta aula. Dado o número racional A, sendo A um número diferente de zero, define-se como A elevado a 1 é igual a A. O que ele quer dizer
com esta propriedade? Ele está dizendo que toda vez que eu pegar um número, qualquer número racional, e elevar ao expoente 1, o resultado será ele mesmo. Então, por exemplo, 7 elevado a 1 é igual a 7. 10 elevado a 1 é igual a 10. Menos 3 elevado a 1 é igual a menos 3. E 2,7 elevado a 1 é 2,7. Então, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, por exemplo, quanto é 20 elevado a 1? É igual a 20. Quanto é 100 elevado a 1? É igual a 100. Então, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Simples, né? Então, vamos em frente. A observação número 2 diz o seguinte: dado um número racional A, sendo A um número diferente de zero, define-se que A elevado a zero é igual a 1. Qualquer número elevado a zero será sempre 1. Então, por exemplo, 4 elevado a zero é 1. Menos 3 elevado a zero também é 1. 8 quintos elevado a zero também é 1. 3 milésimos elevado a zero também é 1. Então, todo número elevado a zero será sempre o número 1. Certo? Cuidado com essas duas potências aqui. Repare que existe uma diferença quando eu tenho menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado e quando eu tenho 2 elevado ao quadrado, mas o menos não está sendo elevado ao quadrado. Essas duas operações elas são diferentes. A resposta delas são diferentes. Menos 2 no primeiro membro, nós temos menos 2 elevado ao quadrado. Então, eu posso dizer que essa operação é menos 2 vezes menos 2. Já no segundo membro, o menos não está sendo elevado ao quadrado. Então, eu tenho menos 2 vezes 2. Então, esses resultados serão também diferentes. No primeiro membro, menos vezes menos é igual a mais. Então, a resposta vai dar mais 4. Já no segundo membro, nós temos menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, então a resposta fica menos 4. Então, por isso, essas duas potências são diferentes. Então, muito cuidado quando houver questões que envolvam esses dois tipos de operações. Tá certo? Então, vamos em frente. Escreva na forma de potência as multiplicações. Letra A. Eu tenho 4 vezes 4 vezes 4. Então, nós temos quantas vezes o número 4 multiplicado por ele mesmo? Nós temos o 4 multiplicado por ele mesmo durante 3 vezes. Então, escrevendo esse número, essa multiplicação em forma de potência, vai ficar 4 elevado ao cubo. Tá certo? Letra B. Nós temos 5 décimos vezes 5 décimos. Quantas vezes o 5 décimo está sendo multiplicado por ele mesmo? 2 vezes. Então, eu vou pegar 5 décimos e elevar ao quadrado, porque está sendo multiplicado por ele mesmo durante 2 vezes. É simples, né? Letra C. 1,6 vezes 1,6 vezes 1,6 vezes 1,6. 1,6 está sendo multiplicado por ele mesmo durante 4 vezes. Então, como é que eu vou escrever essa multiplicação em forma de potência? Vai ser, a base será 1,6 e quantas vezes está sendo multiplicado? 4 vezes. Então, é 1,6 elevado à quarta potência. Letra D. Nós temos 6 sétimos vezes 6 sétimos durante quantas vezes? Durante 8 vezes. Então, já que eu estou multiplicando 6 sétimos por ele mesmo durante 8 vezes, então a base é 6 sétimos e o expoente será o número de vezes, que no caso é o número 8. Então, fica 6 sétimos elevado à oitava
potência. Letra E. Nós temos 3 vezes 3 vezes 3. Durante quantas vezes? Durante 12 vezes. Então, a base será o número 3 e o expoente será a quantidade de vezes que ele estará sendo multiplicado. Nesse caso, são 12 vezes, então é 3 elevado a 12. Letra F. Nós temos 2,7 vezes 2,7 vezes 2,7 multiplicado por ele mesmo durante 20 vezes. Então, escrevendo essa multiplicação em forma de potência, a base será qual? Exatamente, 2,7. E o expoente é a quantidade de vezes, no caso, o número 20. Então, fica 2,7 elevado à 20ª potência. E a letra G? Nós temos 1 vezes 1 vezes 1 durante 99 vezes. Então, vai ficar 1 elevado a 99. Lembrando que 1 elevado a qualquer número, a resposta será sempre o número 1. Tá certo? Alguma dúvida até aí? Então, vamos seguindo em frente. Vamos ver o exercício 2. Escreva na forma de multiplicação as potências a seguir. A letra A. Nós temos 3 elevado à 4ª potência. Então, escrevendo esta potência em forma de multiplicação, vamos multiplicar o 3 por ele mesmo durante quantas vezes? 4 vezes. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Certo? Como ele só quer que nós devemos escrever apenas em forma de multiplicação, vamos parar por aqui. Se quiser efetuar os cálculos, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3 dá 81. Letra B. Nós temos 2 décimos elevado ao quadrado. Então, vamos multiplicar 2 décimos por ele mesmo durante 2 vezes. Então, vai ficar 2 décimos vezes 2 décimos. Tá? Letra C. 1/8 elevado ao cubo. Então, devemos multiplicar 1/8 por ele mesmo durante quantas vezes? 3 vezes. Então, vai ficar 1/8 vezes 1/8 vezes 1/8. Tá certo? Letra D. Nós temos 10 elevado à 6ª potência. Então, quantas vezes iremos multiplicar o 10 por ele mesmo? Exatamente. Então, vamos multiplicar o 10 por ele mesmo durante 6 vezes. Então, vai ficar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tá? Letra E. 2,8 elevado ao cubo. Então, vamos multiplicar 2,8 por ele mesmo durante 3 vezes. Então, é 2,8 vezes 2,8 vezes 2,8. 1,8 elevado à 4ª. Então, vamos multiplicar 1,8 por ele mesmo durante 4 vezes. Então, 1,8 vezes 1,8 vezes 1,8 vezes 1,8. E a letra G, 5/3 elevado ao quadrado. Vamos multiplicar 5/3 por ele mesmo durante 2 vezes. Então, vai ficar 5/3 vezes 5/3. Tá certo? Então, vamos mais uma questão. Agora sim, vamos calcular as potências a seguir. 5 elevado ao cubo. Vamos multiplicar 5 por ele mesmo durante 3 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. 10/5. Vamos multiplicar 10 por ele mesmo durante 5 vezes. Então, vai ficar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Multiplicar 10 por ele mesmo, basta você colocar o número 1 e contar quantos zeros aparecem. Como ali nós temos 10 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, vai ser o número 1 acompanhado de 5 zeros. Então, 10/5 equivale a 100.000. Tá certo?
2 à sétima. Vamos multiplicar 2 por ele mesmo durante 7 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 durante 7 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2 dá 128. Então, 2 à sétima vale 128. Quanto será 3 à quarta? Vamos multiplicar 3 por ele mesmo durante 4 vezes. Então, vai ficar 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. Então, 3 à quarta é igual a 81. Quanto é 11 ao quadrado? É 11 vezes 11. 11 vezes 11 dá 121. Então, 11 ao quadrado é 121. Na letra F, nós temos 20 elevado a zero. E já vimos em slides anteriores que todo número elevado a zero é igual a quanto? Exatamente, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 20 elevado a zero é 1. Letra G. Temos 1,8 elevado ao quadrado. Então, o que é que devemos fazer? Multiplicar 1,8 por ele mesmo durante 2 vezes. Então, 1,8 vezes 1,8. Faça as contas com números decimais separado. Faça a multiplicação. Nós temos duas casas. Uma casa no primeiro produto, primeiro fator, e uma casa no segundo fator. Então, 18 vezes 18 é 324. Como temos duas casas decimais, vamos correr duas casas para a esquerda. Então, 1,8 vezes 1,8 é 3,24. 4 décimos ao cubo é 4 décimos vezes 4 décimos vezes 4 décimos. Efetuando essa operação, nós vamos encontrar 64 milésimos. Tá certo? 2 terços ao cubo. Como faríamos essa multiplicação? Vamos pegar 2 terços, multiplicar por ele mesmo durante 3 vezes. Então, 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Multiplicação de fração. O que é que a gente faz? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E no denominador, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a resposta será 8 sobre 27. Na letra J, 2,5 ao quadrado. Vamos multiplicar 2,5 por ele mesmo 2 vezes. Mais uma vez, uma multiplicação envolvendo decimais. Multiplica 25 vezes 25, que vai dar 625. Nós temos uma casa no primeiro fator e temos uma casa no segundo fator. Vamos correr a vírgula, duas casas para a esquerda. Então, a resposta fica 6,25. Letra K. Meio elevado à quarta. Vamos multiplicar meio por ele mesmo durante 4 vezes. Então, vai ficar meio vezes meio vezes meio vezes meio. Mais uma vez, uma multiplicação envolvendo frações. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E na letra L, nós temos 3,7 elevado a zero. E já vimos anteriormente que todo número elevado a zero, a resposta é 1. Tá certo, pessoal? Bem, assim chegamos ao final desta primeira aula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!